Há uma tendência em acreditar que os dinossauros foram os primeiros grandes dominadores da Terra. Milhões de anos antes da aparição desses bichos, porém, outros seres predominaram nos continentes com garras de aço. Entre eles se destacam as meganeuras, parentes distantes das libélulas. Elas eram enormes e inclusive se alimentavam de répteis. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o que viveu na Terra antes dos dinossauros. Imagine um inseto gigante com capacidade de fazer coisas que imaginaríamos com apenas monstros como Godzilla e King Kong. Com as asas estendidas, as meganeuras chegavam a ter uma envergadura de 75 centímetros, quase a metade do comprimento de um ser adulto. Este inseto gigante recebe este nome por conta da quantidade de nervos que se encontram em suas asas. Procedente da família Meganeuridae, este ser monstruoso viveu durante o período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. As meganeuras eram predadoras bastante eficazes. Além de se alimentar de outros insetos, também comiam anfíbios e répteis. Eles mantiveram esse tamanho por um período de milhões de anos, até que progressivamente foram diminuindo. Boa parte do que se sabe hoje sobre as meganeuras foi descoberto no final do século XIX na comuna de Commentry, na França, pelo paleontólogo Charles Brongniart. Outros fósseis desse inseto foram encontrados posteriormente em regiões de Grã-Bretanha, Estados Unidos, em Derbyshire e Oklahoma. As referências da cultura pop às meganeuras vão de Parque dos Dinossauros a Pokémon. Afinal, ele foi o maior inseto que já habitou no nosso planeta. Uma dúvida muito frequente é o porquê os insetos pré-históricos eram gigantes, assim como vários outros animais do período. Bom, ali pelo período Carbonífero, antes do Triássico, no qual surgiram os dinossauros, era muito comum que houvessem insetos realmente enormes e em grandes quantidades na Terra. Durante muito tempo, acreditou-se que a causa desse gigantismo era causado pelo aumento substancial do oxigênio na atmosfera terrestre. Porém, novos estudos apontam que, na verdade, esses insetos precisaram crescer para que não fossem envenenados pelo oxigênio. O coautor da pesquisa, Wilco Verbeek, da Plymouth University, Estados Unidos, afirmou à National Geographic que nós achamos que não foi apenas o oxigênio que afetou os indivíduos adultos, mas que o seu maior efeito seria nas larvas. Acrescentando que analisar pela perspectiva das larvas pode nos levar a um melhor entendimento sobre o porquê desses animais terem existido e talvez por que deixaram de existir. Foi nesse período que as florestas passaram por seu maior desenvolvimento, que resultou em um aumento significativo do oxigênio na atmosfera, por volta de 50% a mais do que o normal no período. Os fósseis encontrados de libélulas e baratas gigantes remontam ao período Carbonífero, a cerca de 359 a 299 milhões de anos. Segundo Verbeek e seu colega David Bilton, as larvas das libélulas tinham a água como seu habitat inicial antes de se tornarem adultos. Sabendo-se que existe oxigênio na água e que esta sofria aumento substancial de oxigênio dissolvido, por conta do aumento do mesmo na atmosfera, os cientistas chegaram aos resultados de que essas larvas sofriam mais do que os outros animais, pois eram mais sensíveis. O que explica, em teoria, o fato de conseguirem absorver mais oxigênio através da pele sem controle de absorção, enquanto os adultos podiam. Aparentemente, ainda segundo Verbeek e Bilton, esse seria o mesmo motivo pelo qual esses insetos não desapareceram totalmente após a diminuição do oxigênio na atmosfera. O que aconteceu foi uma gradual superação de outros animais. Verbeek afirma que níveis mais baixos de oxigênio não são de imediato fatais, mas, provavelmente, diminuem a performance desses insetos ao longo do tempo. Esta performance reduzida eventualmente tornou-se possível que outras espécies ganhassem vantagem sobre esses insetos gigantes. A imagem que você vai ver agora é a de um fóssil de barata com a idade aproximadamente de 300 milhões de anos. Ele foi encontrado na cidade de Mafra, em Santa Catarina. A espécie dessa baratinha foi batizada de Antiraclobatina mendesi. Essa espécie existiu há 320 milhões de anos e descrita no ano 2000, utilizando fragmentos de asa como base. Esses fragmentos foram retirados do mesmo local de onde mais de 18 outros fósseis que fazem parte do estudo também foram retirados. A pesquisa foi publicada na Revista Brasileira de Paleontologia e, de acordo com o estudo, esse fóssil pertence à era paleozoica, entre 541 e 252 milhões de anos atrás, sendo considerada a mais completa já encontrada na América do Sul. Como é possível observar na imagem, o inseto em questão deixou algumas marcas na pedra, e de acordo com os cientistas, isso aconteceu porque os insetos voavam muito próximo à água, o que fazia com que afundassem na lama, que milhões de anos depois se transformou em rocha, fazendo com que permanecesse o registro da vida nessas rochas negras ricas em material orgânico.
Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esses insetos gigantes? Deixe pra gente a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!